Olá a todos vocês que estão nos assistindo em vídeo ou nos escutando nessa que é a estreia do nosso canal do podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Supino e este é o CG Entrevista, o momento em que abrimos o microfone para reconhecer os profissionais que foram agraciados com os prêmios institucionais da Unicamp neste ano e conhecer um pouco mais sobre as pessoas por dentro desses profissionais. Hoje é um momento muito especial, pois conseguimos reunir os 3 premiados de 2022 para um bate-papo. Aqui comigo estão a professora Ângela Maria Moraes, que ganhou neste ano o prêmio de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação, a professora Lucimara Gaziola de la Torre, que recebeu o prêmio de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz, e o professor Sávio Souza Venâncio Viana, agraciado com o prêmio PROEC de extensão universitária. Muito obrigado a todos vocês por aceitarem o convite aqui para a nossa entrevista. É uma grande satisfação estar aqui com você, Rafael, com a professora Ângela, com o professor Sávio, e compartilhar um pouco das nossas experiências. Legal, obrigado, Lucimara. Bom, o Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino de graduação, ele é concedido aos docentes que se destacam nas suas atividades relacionadas ao ensino de graduação. Não basta dar uma boa aula, mas vale muito o conjunto de todas as esferas que compõem essa dedicação. Esse é um prêmio de uma vida, que só se recebe uma vez na carreira. Então, professora Ângela, conte para nós um pouco da sua trajetória e como que o ensino de graduação esteve presente nela. Bom, em primeiro lugar, Rafael, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui dividindo esse momento tão bonito com vocês, da estreia desse canal. E, assim, a minha trajetória, ela começou, na verdade, quando eu ainda fazia ensino médio, que eu percebi que eu gostava de ensinar naquele momento, que eu dava aula, né, para um aluno, dava aula de gramática, e ele, assim, me fez realmente descobrir uma vertente que eu nem sabia que eu tinha, né? E aí depois, conforme eu fui fazendo a graduação, eu fiz a graduação em Maringá, o nosso curso tinha poucos alunos, então a gente se sentava muito com os professores, né? E isso aí foi fomentando essa vontade sempre de aprender mais, de discutir mais, de ir um pouquinho além, né? E aqui na Unicamp é um espetáculo a gente dá aula. A gente tem os alunos que realmente motivam a gente tem o aluno que participa, né? E eles estimulam a gente a continuar crescendo. Então, aí você corre, você vai fazer um curso para você poder aplicar melhor uma técnica, né? E você vê que funciona, aí isso aí funciona também para te alimentar. Então, é um espetáculo. Eu gosto muito, eu acho que a gente sempre tem potencial de escolher, né, uma quantidade enorme de carreiras, dentro mesmo da carreira docente, a gente pode fazer um monte de coisas diferentes, mas o professor que gosta de dar aula e o aluno que gosta desse professor é um ciclo que se autoalimenta e só traz realização. Então, eu fiquei muito feliz com esse prêmio. Conforme o Rafael falou, é um prêmio que a gente só recebe uma vez na nossa vida, aqui dentro da Unicamp, e eu fiquei assim maravilhada, estou muito feliz mesmo. Legal, muito obrigado, Ângela. A extensão universitária é um dos pilares em que se apoia a Unicamp, assim como outras universidades brasileiras. Junto ao ensino e à pesquisa, compõe o cerne do que fazemos aqui. Assim, o Prêmio PROEC busca reconhecer a dedicação e contribuição dos docentes da Unicamp nessa esfera de atuação, ainda um pouco obscura para a maioria dos professores e alunos, mas que envolve intimamente a universidade e a sociedade. Professor Sávio, conta para a gente um pouco sobre você e sua visão e atuação na extensão. Rafa, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Assim como a Ângela colocou, é realmente um prazer genuíno estar aqui com vocês, né? Dividir esse momento com a Simara e com a Ângela. E para responder a sua pergunta, eu vou ter que voltar uns anos atrás. Quando eu era moleque, bem novo, talvez na casa de 10 anos, existia uma revista, que eu não sei se ainda existe, pelo menos acho que não da forma física, que era Super Interessante, né? E junto com a Super Interessante, tinha outras revistas que eram a Galileu, na época, a Sapiens, não na mesma época, por todo o período, mas durante algum período. E eu era assinante da Super Interessante, fui assinante por 20 anos dessa revista, até o final da faculdade. Acho que no mestrado foi quando eu parei de assinar. E
o que acontecia era que, quando eu via aquela revista, ela tem uma linguagem de acesso ao jovem e ao público menos técnico, vamos dizer assim. E eu via falar de Unicamp, de UFRJ, da UFMG, né, e achava aquilo super interessante. Aquilo, na realidade, era uma força motriz, um despertar para a curiosidade, numa linguagem acessível e trazendo da universidade para o pessoal, né, leigo, o que estava sendo desenvolvido. E isso talvez seja o coração do que é a extensão universitária. Naquela época eu não tinha a menor percepção disso. E eu acho que muitos colegas também fazem, de alguma forma, extensão universitária sem saber que aquilo é extensão universitária, né? Então, ali eu já me identificava muito com aquilo. E no dia que eu ganhei o prêmio, na cerimônia, eu confesso que passou na minha cabeça o seguinte, falei, nossa, há uns anos atrás, né, eu via o FRJ, onde eu estudei, como uma coisa inatingível, porque eu era no interior do estado do Rio de Janeiro, originalmente, então a FRJ é um negócio que eu não ia chegar, e muito menos a Unicamp, a USP, ou qualquer outra dessas. E aí eu estava como docente da Unicamp, recebendo aquele prêmio, onde tudo atrás era só uma coisa da minha imaginação. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e mistura com a parte de ensino, mistura com a parte de pesquisa, porque o que você está comunicando para a sociedade, em última instância, é uma pesquisa, certo? E que você comunica numa outra linguagem. Né? Então, por exemplo, quando o professor ele dá uma entrevista para um meio de comunicação, quando o professor ele presta, por exemplo, uma consultoria de investigação para um tribunal de justiça de algum estado, eu posso citar vários exemplos, ele está levando de volta para a sociedade, né, aquele conhecimento, e aí no conhecimento a gente vai falar da parte de ensino, ou trazendo algum tipo de tecnologia, e tecnologia a gente vai falar de pesquisa, né, de volta para a sociedade. Né. Alguns meses atrás a gente teve uma palestra aqui, né, falando, por exemplo, só da Inova, que é a agência de inovação da UNAM, quanto que ela retorna de valor para a sociedade, né, e vendo o investimento, né, qual que é o nosso orçamento do ano da Unicamp, e os valores são extremamente diferentes, né, talvez da ordem de 3, 5 vezes mais. Então, é muito importante. Então, eu vejo dessa maneira a extensão universitária, e para mim, eu fiquei assim, muito feliz de ter recebido o prêmio, principalmente se eu levar em consideração as pessoas que, entre aspas, estavam concorrendo comigo, né? Pessoas muito mais experientes, pessoas com uma bagagem muito grande. Eu acho que tudo isso, no meu modo de ver, me tornou para mim um prêmio muito mais especial. Muito bom, obrigado, Sávio. E por sua vez, o prêmio de reconhecimento Zeferino Vaz é talvez um dos pontos altos da carreira de um docente. Ele busca valorizar a dedicação completa do docente, tanto no ensino, na pesquisa e também na extensão. Professora Lucimara, como você construiu sua carreira até esse prêmio? Bom, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui, né? Professor Sábio, professora Ângela, e você, professor Rafael. A construção da carreira, né, até chegar a esse prêmio, foi caminhando. Outro dia eu era uma aluna de graduação, sou engenheira química, tive a oportunidade de ter várias experiências, eu pude, ao me formar, fazer pesquisa no exterior, fui para a Alemanha, voltei, tive uma vivência na indústria, consegui ver várias dificuldades na indústria, questões de gerenciamento, de pessoas, isso foi contribuindo para a minha experiência. Com isso, eu tive a oportunidade de voltar para a academia, né? Foi o primeiro caso de doutorado direto da Faculdade de Engenharia Química aqui da Unicamp, né? Depois ingressei no pós-doc, e aí já comecei a fazer interface com a empresa nacional no desenvolvimento de processos e produtos. Acho que ali foi o meu auge, minha grande satisfação como engenheira química, porque eu parti de 15 ml de um produto de base nanotecnológica e fui fazer a partir da implantação do processo lá na fábrica, um reator de 100 litros, e a gente vê que realmente tem diferença na escala de bancada e não reproduz. Efeitos de transferência de massa, acontecem em todas as transferências de calor, e aí a gente... E foi, acho que, o meu ápice como engenheira, né? Podendo
com essa, vencendo essa parte, né, aplicada de engenharia, né, eu pude também trabalhar um pouco no desenvolvimento de novas empresas. Eu fui coordenadora de um PIP, então pude ter, o PIP é um projeto financiado para pela FAPESP, para pequenas empresas, no desenvolvimento aí do processo associado ao meu doutorado. Então, assim, eu tive um portfólio de experiências diversificadas até ingressar como professora. Eu acho que isso me deu experiência e tranquilidade para trabalhar na parte de ensino, na parte de pesquisa e mesmo extensão. E aí, quando eu entrei, né, como professora, foi um momento, acho que uns 6 meses de muito silêncio. Acho que todo mundo, quando entra como professor, tem um período introspectivo, né, como que eu vou me preparar para conversar com os alunos, tanto de graduação, pós-graduação, como atender a área de extensão, né? Então, na parte de ensino, né, eu sempre fui desafiada a realmente buscar que os alunos aprendam, né, mais do que transmitir a informação. E eu tive a grande oportunidade de ser coordenadora associada de graduação, e ali eu tive, acho que, um momento crucial na minha parte de ensino, porque eu tive a oportunidade de fazer um workshop em Harvard sobre ensino de engenharia. E ali, realmente, onde consolidou o ensino ativo, metodologias alternativas, para que o ensino seja realmente eficiente, para o aluno realmente aprender, as condições são complexas. Ali foi o meu ponto de virada, que realmente eu comecei a melhorar como professor, porque o professor sempre vai melhorando. O professor, cada dia, ele tenta uma estratégia diferente, ele tenta, né, e ali foi quando começou. Pude entrar depois como coordenadora de graduação, fazendo interface com os alunos, falando sobre ensino. E agora, né, junto com o Rafael, o professor Rafael, estamos no núcleo docente estruturante, revendo todo o projeto pedagógico da nossa faculdade, buscando realmente inovar estratégias eficientes que envolvam os alunos no ensino verdadeiro, porque mais do que ele fazer exercícios, ele realmente pensar, ter uma análise crítica dos problemas que ele vai estar encontrando na vida real, né? Então, esse veio a minha trajetória, né? Muito feliz em ser professora, em trabalhar com os alunos, e acho que a minha maior satisfação é quando a gente está ensinando e o aluno tem uma dúvida e, de repente, a gente vê que entendi, né? Isso é a satisfação de todo professor. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar algumas coisas. Na área de pesquisa, a minha grande preocupação é formar pesquisadores, né? Não só para se tornarem professores, porque a gente sabe que a pós-graduação requer também alunos que têm capacidade de realizar pesquisa, buscar fomento, serem empreendedores, né? Que o nosso país também precisa de muita empresa de base tecnológica, precisamos caminhar para ser um país desenvolvido. Então, o meu grande foco na pesquisa é trabalhar junto com os alunos de pós-graduação para que eles possam realmente ter o espírito crítico, que eles possam trabalhar no desenvolvimento pessoal deles, mas aplicado a um problema que eles estão focados na tese, na dissertação deles. E na parte de extensão, as coisas todas se amarram, né, como o professor Sávio já falou, também buscando interações com a indústria, tentando engajar os alunos na criação de empresas de base tecnológicas. Acho que essa é uma parte bastante importante. E também tem a parte, né, que todos nós sabemos, tem a parte administrativa também, que todos nós trabalhamos aqui com essa faculdade para que ela rode como uma engrenagem harmoniosa, né? Então, assim, acho que ao longo de toda a minha trajetória, né, foi acontecendo, mas com muito amor, com muita paixão, porque realmente eu sou feliz no que eu faço, sou feliz em ser pesquisadora, em trabalhar com jovens pesquisadores, em trabalhar com alunos de graduação. Muito bom. Obrigado, Lucimar. Bom, a gente ouviu um pouquinho sobre a visão de cada um das suas áreas de atuação e o que levou eles para os prêmios. Agora tem algumas perguntas
que fica aqui aberta para a gente bater um papo, né? Então, eu queria saber de vocês uma pergunta que os alunos fazem muito, né? Por que engenharia química? O que levou vocês a cursar engenharia química e por que vocês escolheram a engenharia química? Posso começar? Pode, por favor. Bem, eu sempre fui uma pessoa que teve interesses muito variados, né? Então, eu sempre gostei da área de medicina, sempre gostei da área de direito, sempre gostei da área de línguas, de história, arquitetura. Então, e física, matemática, química, foram conteúdos que eu, assim, realmente, quando eu descobri esse universo, eu fiquei encantada. Mas aí eu olhava todas essas outras áreas que eu gostava, eu falava, gente, mas como é que eu vou conseguir optar só por uma coisa? E aí, olhando isso, né, já em 1983, quando eu fiz vestibular, olhando a descrição do curso, eu vi a quantidade de coisas que um engenheiro químico pode fazer, o número de ramos de atuação que ele pode ter. E eu falei, bom, é isso aqui, porque eu vou ter um pouquinho de cada, até fundamentos de direito a gente tem dentro da engenharia. Então, a minha escolha por engenharia química foi essa, foi realmente, naquele momento, eu achar que era uma coisa que conseguia atender todas as lacunas de formação que eu tinha imaginado para mim, né, ao longo da minha vida, para poder tampar essas lacunas. Só que aí depois, quando a gente descobre, né, o curso de engenharia química, a gente também percebe que a gente nunca vai tampar essas lacunas, porque para cada, né, lacuna que você tampa, aparecem mais 3 ou 4 novas. É uma área que, se eu imaginava antes que ela era muito extensa, hoje eu tenho certeza que ela é absurdamente extensa. E isso aí é o que justamente também faz a gente hoje estar aqui como professor. É você tentar transmitir isso aí, transmitir essa paixão que você tem pelo curso para você motivar o seu aluno. Então, eu sou muito feliz trabalhando com os nossos alunos de engenharia química. Mas, por exemplo, a gente, nessas áreas de um pouco de interface, você acaba convivendo com alunos de outras áreas também. E você traz esses outros alunos para dentro do ambiente da engenharia. E na hora que, assim como a Lucimara falou, quando você vê aquela explosãozinha no olho da pessoa de que, consegui entender esse conceito, e que às vezes é um conceito que a gente só trata dentro da engenharia química, isso aí só reforça a nossa paixão. Legal. Vocês, Lucimara, Sávio, por que engenharia química? Olha, eu, por natureza, sou resolvedora de problemas, sou engenheira, por natureza. Sempre fui em algum lugar, nossa, acho que essa fila pode otimizar, acho que aquilo pode... E eu sempre gostei muito mais dos processos químicos associados do que mecânicos. Então, acho que é associado também ao meu colégio técnico, eu sou técnica em alimentos. Aí já começou a interface com a biologia, a microbiologia. Então, isso não fui para alimentos, porque eu queria expandir as aplicações. E eu sempre quis, eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com bioreatores. Assim, queria trazer um pouco da área bio, né, em todo esse ambiente aí de engenharia. Então, por natureza, é a minha praia, né, onde eu me sinto confortável. Sávio? A minha história talvez tenha sido um pouquinho por não saber direito o que eu queria fazer, né? Quando eu cheguei na época do vestibular, eu estava preparando para medicina, cheguei a fazer vestibular para medicina, mas depois falei, não, eu acho que isso não é muito o que eu quero fazer, mas eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí eu fui fazer um teste, né, uma semana de teste, né, talvez uma forma até diminuta de dizer, mas uma investigação vocacional que eu gostava. E ao final desse período eu tinha sugerido bioquímica, engenharia de alimentos e química. Aí, ao olhar aquele portfólio, pensar no mercado de trabalho, eu falei, não, vou fazer engenharia química. Sempre gostei muito de física, sempre tive muita habilidade com matemática. E sabia, mais ou menos como o Silmara falou, que eu era um resolvedor de problema, era engenharia, não sabia qual, né? E aí eu comecei a fazer engenharia química. E aí, quando foi mais ou menos no quinto período, como a Angela falou, é um curso muito diverso, tem várias aplicações. Aí eu já fui mais para a parte, talvez, mecânica do curso. Eu sempre gostei
quando eu fiz mecânica dos fluidos, né, que aqui na casa a gente sempre falou de transporte, né? Então, mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa, esses três métodos numéricos, né, ali, isso aqui é onde eu gostaria de navegar. Né? Tanto é que quando eu fui fazer mestrado, eu pensei sinceramente em fazer mestrado em controle. Porque em controle eu teria que modelar matematicamente aquele processo, então eu conseguia estar quase que em tudo, né? Porque você tinha todos os fenômenos, tinha parte matemática, uma finalidade de controle. Mas acabei fazendo um mestrado em utilização, que também tem muita matemática. Então foi assim que eu esbarrei na engenharia química, então eu não sabia do começo exatamente o que eu estava fazendo. À medida que o curso foi andando, eu fui me achando e acabei indo para uma área dentro da engenharia química, trabalhando muito com essa parte ligada ao meio ambiente, né, de proteção do meio ambiente, envolvendo também a propriedade e a vida, né, que é a parte de segurança de processos, de análise de risco, que é bastante interessante, porque tem um retorno, né, que você está fazendo uma coisa que se aumenta a capacidade de produção respeitando restrições de segurança. Né? Então, eu acho que isso foi muito legal. E foi assim que eu esbarrei na engenharia química. Legal. É bom a gente ver a diversidade, né, de como vocês chegaram na engenharia química. Né? Então, desde a Lucimara, que é uma criadora de problemas e uma resolvedora de problemas. Né? Vamos falar a verdade, né, Lucimara? A gente também cria vários problemas. Ele não perde a oportunidade. Não, uma oportunidade. E desde ser um resolvedor de problemas, uma área muito abrangente, que gosta de tudo, vai para aquela área, até a pessoa que não sabia o que fazia engenharia química, caiu ali e se achou, não é, Sara? Exatamente. É muito legal. Bom, a gente passou por alguns problemas, né, nesses últimos anos, em que a sociedade questionava muito o que a universidade faz. Então, como é que a gente pode responder para a sociedade, como é que a gente pode mostrar para a sociedade como que ela está inserida na universidade e o que a universidade pode devolver para a sociedade, tanto em ensino de graduação, em extensão, que talvez seja a linha mais nobre, né, dessa relação com a sociedade, e também na área de pesquisa. Como que vocês veem essa relação dialógica com a sociedade? Eu vivi diretamente na pele essa situação com a pandemia. Né? Essa pergunta sua, para mim, ela caiu como uma luva. Né? Por quê? Porque eu trabalho com modelagem computacional, mas uma modelagem computacional voltada para fluidos, mas fluidos com reação química, ou seja, mais especificamente reações de combustão. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Isso é onde eu conseguia navegar bem. Quando veio a pandemia, a Unicamp lançou uma força-tarefa onde ela estava buscando os recursos que ela tinha para resolver problemas, como a Simara colocou. E, de imediato, como eu trabalhava com modelagem computacional e trabalhava com fluido, e havia um problema, uma necessidade naquele instante de desenvolvimento de respiradores, certo? De ventiladores, por causa do problema da pneumonia, todo o problema respiratório causado pela pandemia, começou a produzir muito. E de maneira, assim, não tinha todo o controle de qualidade nesse momento. Então, nós começamos a modelar aquilo ali computacionalmente dentro da via aérea, dentro das vias aéreas superiores. Ou seja, eu voltei a conversar com a medicina, olha que interessante, eu usava meus conceitos de mecânica dos fluidos e computacional num outro universo, com outras condições de contorno, né, onde a gente, de imediato, devolveu para a sociedade dessa pesquisa, que foi uma pesquisa, vamos dizer assim, entre aspas, a toque de caixa, né, acho que em torno de um ano e pouco a gente tinha um artigo publicado, onde a gente gerou um protocolo de vazões de operação dos ventiladores com o diâmetro do tubo endotraqueal para mapear regiões onde você tinha valores de pressão que poderiam levar a um barotrauma, que é um trauma causado por excesso de pressão na via respiratória. Era tudo que você não queria naquele momento. Porque os ventiladores, em geral, eles têm alarmes, eles têm travas, para isso tem todo o sistema. E o que estava sendo desenvolvido, não. E mais, quem estava entubando não necessariamente era um médico intensivista, né? Então, você pegar um tubo menor, é mais fácil entubar o paciente. E aí você entubava um menor, o cara não estava saturando, vamos aumentar a vazão, e a gente mostrou que não era qualquer vazão para qualquer tamanho de tubo que estava numa condição segura. Ou seja, um universo completamente diferente da minha realidade, onde a gente gerou esse material que depois virou um protocolo no socorro, né?
e aí, de novo, voltando para a sociedade. Né? Então, isso aí eu acho que exemplifica muito bem. Né? Eu tinha um problema novo, não precisávamos de engenheiros de obra pronta, né? Era um problema novo, nunca tinha trabalhado com problema. Talvez toda a sociedade, aquilo era muito novo. Eu tinha um bando de ferramenta, e como que eu pegava aquele bando de ferramenta que eu fui educado naquilo ali, eu peguei um aluno de mestrado, a pesquisa dele não tinha nada a ver com aquilo, era dispersão de gases em ambiente offshore. Vamos parar, porque a gente precisa entrar na força-tarefa para ajudar aqui, eu acho que isso aqui vai dar alguma coisa. Então, eu acho que esse é um exemplo bacana de como que nós resolvemos problema, qualquer problema, né, a partir de uma formação de uma educação que você teve, né, que eu chamo de ferramentas, essas ferramentas, e, em última instância, devolve aquilo para a sociedade. Quantos pacientes, eu penso, eu não sei te responder isso, mas quantos pacientes foram entubados e desenvolveram barotrauma e o médico falou, não dá para operar assim, vamos reduzir a vazão, vamos mudar o tubo. Mas ele já está entubado e a ocorrência, né, já aconteceu. Nós começamos a fazer isso virtualmente. A partir de um paciente que faleceu, fez a reconstrução tridimensional das vias aéreas, a gente fazia isso no computador. Obviamente, aquilo tem um desvio do real, não eram todas as condições, com todo que enchia, mas era muito melhor do que ficar tentando e errando no paciente. Né? Então, eu acho que esse foi um exemplo legal desse tripé. Muito interessante seu exemplo, né? Porque mostra o quão inter e multidisciplinar é a área da engenharia química. Você dialogou com a medicina, o seu protocolo pode, muita certeza, ter salvado outras vidas, né? Então, você estava atuando não só no desenvolvimento de uma tecnologia, mas para o benefício direto da sociedade. Isso é realmente bastante interessante. Lucimar Ângela, como é que vocês veem essa relação com a sociedade? Bom, eu penso o seguinte, um aluno que entra aqui no Unicamp, um calouro, ele não era da comunidade da universidade um dia atrás. Então, quando você está recebendo esse aluno, apesar dele já passar a fazer parte da nossa comunidade, ele vai, né, interagir com a gente de uma maneira que ele não tinha antes. Então, eu associo muito a questão da extensão, para mim, ela é bem difícil de ser colocada dentro de um pote isolado. Eu acho que ela se entremeia muito com a parte do ensino, ela se entremeia muito com a parte de pesquisa. A maior parte de nós aqui faz extensão em função das pesquisas, em função do que a gente ensina, né, na nossa graduação, do que a gente ensina na pós. Então, por exemplo, ainda também relacionado à questão de saúde, né, que o Sávio comentou, da contribuição na pandemia, a gente, quando para e pensa no que é que vai ser da humanidade, né, daqui a alguns poucos anos, se a gente pensar que em 2050 a gente vai ter 20% da população mundial, né, as previsões indicam que 20% da população mundial vai ter 60 anos ou mais, a gente já vislumbra um campo imenso onde a gente vai poder contribuir desenvolvendo materiais e ajudando no desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, para a área de saúde, que é uma área onde eu atuo bastante. Então, eu tenho trabalhos em conjunto, por exemplo, com empresas que atuam em engenharia de tecidos, para a gente pensar, né, e para a gente começar a concretizar, porque é uma área, né, falando das experiências mais recentes, é uma área que ela está ainda, a gente está engatinhando, né, e eu fico muito feliz de poder trabalhar nessa área em conjunto com empresas daqui da região de Campinas, como, por exemplo, a R-Crio, Criogenia. Fico muito contente de poder trabalhar em conjunto, porque o Sávio trabalha muito com a parte de modelagem matemática, mas eu, por exemplo, já não trabalho tanto, meu trabalho é mais experimental. Mas eu tenho uma associação muito grande com o Centro de Tecnologia da Informação, Renato Arce, que é também, né, uma forma de você sair para longe dos muros da Unicamp, né, nem tão longe assim, né, porque o CTI é aqui pertinho, mas é uma forma da gente estar fazendo extensão, né, a gente pensar no desenvolvimento desses produtos. Trabalhei por muitos anos junto também com o hospital aqui da Unicamp, trabalhando não só, né, na medicina, mas também na enfermagem ainda, a gente tem trabalho junto, fazendo desenvolvimento de curativos.
né? Então, temos um curativo que foi aprovado pela Anvisa, temos patentes que a gente pode utilizar, né, para poder registrar melhor aqui dentro da própria universidade para o país e ajudar a trazer recursos também no caso de licenciamento dessas patentes. Então, as formas que a gente tem de trabalhar na extensão, elas são muito diversificadas. É aquilo que o Sávio falou também, a gente quando está dando um parecer, né, para uma empresa, já, por exemplo, trabalhei com a Ajinomoto, então, a gente tem vários exemplos interessantes aí, né, que a gente podia ficar conversando aqui muito tempo, mas que eu acho que ilustram bem esse potencial que o engenheiro químico tem de contribuir em diferentes frontes. Muito bom. Lucimara, como é que você vê essa relação com a sociedade? Eu vou um passo antes de se falar de extensão, né, o que nós entendemos hoje como extensão, nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, que é a formação de engenheiros químicos e doutores e mestres em engenharia química. Então, essa é a nossa primeira responsabilidade com a sociedade, garantir que eles estejam aptos a trabalhar para o prol da sociedade. Então, nessa parte de ensino, né, acho que eu gostaria de destacar, embora o Rafael já saiba muito bem, né, no nosso projeto pedagógico, que a faculdade vem trabalhando em conjunto, e também motivado pela extensão, né, da curricularização da extensão, nós imaginamos e elaboramos um projeto pedagógico onde os alunos de graduação vão trabalhar em problemas reais da sociedade. Em problemas em que, no campo de conhecimento da engenharia química, possa haver uma contribuição. Então, é extremamente motivador pensar nisso. Então, é uma forma de interação muito intensa dos alunos de graduação, os problemas da sociedade, e além deles poderem ganhar conhecimento técnico a partir do problema prático, eles vão poder se envolver e descobrir os grandes entraves, os grandes problemas da nossa sociedade. Então, eu vejo com muita expectativa, realmente, essas disciplinas que vão, essa trilha de conhecimentos que vai ser, que os alunos vão vivenciar ao longo do nosso novo projeto pedagógico. Muito bom. Legal, muito obrigado a todos pelas contribuições. Eu tenho mais algumas perguntas, antes da gente passar para a parte mais provocadora, que eu não passei essas perguntas para vocês, essas são novidade, mas ainda dentro do profissional que vocês são, né? Eu queria agora entender, a gente viu a trajetória de vocês até o prêmio. Agora eu queria saber o que vocês levam desse prêmio para a continuação da carreira de vocês, o que isso muda e como que vocês podem moldar ou influenciar os nossos alunos, influenciar os nossos pesquisadores a partir desse prêmio que vocês receberam esse ano. As perguntas aqui não são fáceis. As perguntas aqui não são fáceis. Mas, na verdade, né, esse prêmio ele é um marco na vida da gente, né? Assim como a gente já teve vários outros professores aqui sendo premiados, e quando a gente estava assistindo essas premiações, a gente ficava olhando como um exemplo. Então, eu acho que uma coisa muito boa que a gente vai poder dar, inclusive para os colegas que ainda estão concorrendo, né, é justamente que para você poder ganhar um prêmio desse, você precisa trabalhar bastante. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é muito clara. A gente tem que buscar contribuir em tudo que a gente pode. E, assim, a quantidade de coisas que a gente pode fazer no Unicamp, a quantidade de coisas para as quais a gente pode se dedicar, ela é gigantesca. Então, você tem que fazer escolhas. Então, às vezes, você vai escolher trabalhar um pouco na parte administrativa do período, às vezes você vai poder escolher trabalhar um pouco na parte, focar mais em pesquisa, às vezes mergulhar um pouco na parte de ensino para você implantar alguma coisa nova, né? Só que a gente tem que saber, né, que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder dar conta melhor, com mais detalhe dessas, né, coisas diferentes onde a gente está mergulhando mais profundamente. Então, eu acho que algo que a gente pode pensar, né, muito
é justamente isso. O que eu vou fazer com esse prêmio? Eu vou continuar tentando, né, ser uma excelente professora, né, porque eu acho que não é o prêmio a hora que você ganha o prêmio. Você fala, ok, cumpri a minha função, caixinha ticada, né? Não, a gente vai continuar querendo ser essa excelente professora, a gente vai continuar buscando a melhoria e continuar incitando a melhoria, né? Tanto nos alunos, por exemplo, no caso, né, pensando no prêmio da graduação, quanto também no caso dos nossos colegas, né? Porque a satisfação de você ganhar um prêmio desse é muito grande, porque é justamente você ter o reconhecimento das várias horas que você se dedicou e que quando você não quis abrir mão das outras coisas que você estava fazendo, você teve que trabalhar mais. Às vezes você teve que sacrificar a hora de convívio com a sua família, às vezes você teve que sacrificar um período de férias para você poder dar conta de tudo, porque eu acho que, né, quem ouve o que a gente está conversando aqui e é professor, sabe que a gente tem um elenco de coisas que a gente tem que fazer, né? Mas se você quer realmente contribuir, e se você se identifica com a sua tarefa, você vai contribuir mais. Então, a gente, às vezes, precisa pensar em como tentar se distribuir melhor para poder alcançar a satisfação, né, de você estar sendo reconhecido pelo seu investimento de tempo, esforço e dedicação, né? Mas, assim, viver muito a continuidade, né, das tarefas que você exerceu e executou e que te levaram a receber esse prêmio. Então, se você queria fazer um curso, se você fez um curso antes para você ser um professor melhor, vai fazer outro, né? Então, a minha ideia é essa, é a gente, com esse prêmio, a gente poder estimular também outras pessoas a buscarem trabalhar cada vez melhor pela universidade, pelos alunos e trabalhar também pelos próprios colegas. Especialmente no caso do prêmio de graduação, que é um prêmio que a gente recebe uma vez só, né? Então, é importante essa sua visão de que, assim, não é porque eu recebi agora que eu vou mudar para outra, eu vou deixar de lado, né? Atingir o que eu queria. Não, é essa continuidade, é essa vontade de fazer mais e fazer melhor. Né? Isso não pode acabar, né? Isso é importantíssimo. Com certeza. Sabe, Lucimar, o que vocês levam do prêmio que vocês receberam para agora para a continuidade da carreira de vocês, lembrando que vocês ainda poderão ser agraciados com esse prêmio, mesmo prêmio novamente. Ou vice-versa, o Lucimar pode receber o ProEd um dia, o Simon pode receber o Zeferino Vaz um dia, mas o que vocês veem que esse prêmio mudou e que vocês podem levar para diante? Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem, e eu acho que eu quero dizer que, de uma forma complementar, quando você faz aquela decisão lá atrás, você não sabe se você está no caminho certo, e se você está fazendo as coisas certas, e se você está fazendo certo o que você propôs a fazer. Você não sabe. Você vai fazendo, aí você para uma aresta, você vai numa direção, vai na outra, mas você não tem toda a certeza. Não. Como eu vou pegar o exemplo lá do envelhecimento da população. 20% da população vai estar acima de 60 anos, eu tenho mais casos assim, então a área da engenharia química que vai bombar nos próximos 20 anos vai ser a área toda voltada para a médica. Você tem bons indícios, mas pode ser que não aconteça isso. Outras coisas podem acontecer, então a gente não sabe. Quando vem o prêmio, eu acho que, além do reconhecimento, é como se fosse uma manifestação de, não, você fez a coisa certa. Né? Você fez a coisa certa, deu certo, né? Veio. Essa é a primeira coisa, né? A segunda é que ela não deixa de ser um combustível, né? Que é quando você olha para frente, como você falou, né? Eu depois. Aí eu olho para trás, assim, e o que eu não fiz? Né? Ou o que eu teria feito diferente, ainda que o pessoal tenha gostado. Aonde que, né? Aí isso tudo vira um combustível para o que você quer continuar fazendo. Porque, na verdade, é muito legal ganhar um prêmio. É muito legal você publicar um artigo. É muito legal o final, mas o mais legal é o meio caminho. O mais legal é você curtir aquela jornada. É você não deixar aquilo ali passar muito rápido e você não perceber aquele momento que você está vivendo, porque você está tão focado no objetivo. Por exemplo, a gente está acabando de sair de uma Copa do Mundo. É claro que, por exemplo, para a Argentina e para o México, tudo aquilo foi muito interessante. Mas quando um argentino ou alguém que tem um grande interesse pelo futebol argentino resolva ver aquilo ali, ele vai querer ver todos os jogos.
desde o primeiro, ele vai viver, ele vai tentar reviver aquele processo, porque o mais bacana é o meio. Então, para frente você vai ter um outro objetivo, e tem um meio, ele vai ter um outro meio, e o grande lance é você curtir aquela jornada, né? Porque primeiro que passa muito rápido, né? E pode ver, por mais que a gente ganhe qualquer coisa, a gente fala, ganhamos. E passa, né? Aquela euforia passa, né? Eu acho que é isso, eu acho que sendo mais estrito, é um reconhecimento, uma certeza de que você apostou na direção certa. 2, é um combustível para o próximo passo. E nesse próximo passo, fazer da jornada, aproveitar a jornada de uma maneira ainda melhor do que você aproveitou o primeiro ciclo, porque, no meu modo de ver, é o meio do caminho mais importante. Muito bom, muito bom. Sim. Eu concordo com a professora Ângela e o professor Sábio, e eu vejo como uma confirmação. Puxa, quando eu falei, a gente quando entrou, por exemplo, quando eu entrei, primeiro ano de docência, eu fiquei numa introspecção. Nossa, como que eu vou conseguir? Como que é uma atividade intelectual muito forte, pensar em estratégias, pensar, né, na parte de pesquisa, pensar em estratégias de ensino. Então, é um período, né, você nunca imagina que você vai conseguir chegar no topo da montanha. Então, né, você falou, nossa, eu quero, mas eu não imagino que um dia eu, né, vou trabalhar para. E é um pouco a sensação de que consegui chegar no topo da montanha. Mas não acabou, né? Você chegou no topo da montanha, mas você precisa continuar a sua trajetória, você precisa continuar a sua caminhada, né? Precisa voltar para casa, precisa, né, descer a montanha, assim, figurativamente falando. Então, além de ser uma confirmação, e como o Sábio falou, concordo, estou no caminho certo, está apontando, que isso a gente sempre pode fazer melhor. Eu acho que a gente, essa humildade é muito importante, porque a gente não é dono de nada, né? Essas coisas vão acontecendo, mas depende muito da circunstância, das oportunidades e de você aproveitar o caminho para, né, tirar as melhores informações. Então, isso, além de ser uma confirmação, é o continuar caminhando. Eu acho que isso é o que poderia, por exemplo, ser um incentivo para as outras pessoas que estão aí por vir para ganhar o prêmio. Muito bom. Vocês com essas respostas, né, vocês já entraram na próxima etapa da nossa entrevista. Né? A gente falou muito aqui de quem são os profissionais que ganharam os prêmios, de como que foi a carreira de vocês para ganhar os prêmios. Agora eu quero que vocês contem para nós quem são as pessoas. Quem é o Sávio? Quem é a Lucimara? Quem é a Ângela? Quem são essas pessoas fora desse ambiente profissional da FEG, que obviamente foi o que levou vocês até o prêmio, mas o que essas pessoas contribuem com o profissional que ganhou esse prêmio. Então eu queria que agora vocês abrissem o coração de vocês e contassem para nós quem são vocês fora do nosso ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa feliz, que adora ler, adora assistir série, adoro cantar. O professor Sávio está aqui de prova, porque eu coloco esse coitado para tocar para mim. Ele, o professor Leonardo, né, o professor Luiz Fernando. Vou colocando aí, né, os funcionários, todo mundo que toca aqui, a gente senta junto muitas vezes e vai fazer um pouco de música, porque o mundo precisa, né, não só da gente dedicado aqui 100% ao trabalho, mas também, né, dedicado a outras coisas. Dedicação à família, né, então eu acho que isso aí é uma coisa extremamente importante. Eu, por exemplo, tenho um grande poder de convencimento, né, consegui convencer até a minha filha única a vir fazer engenharia química, de tanto que eu falava para ela que eu adorava esse curso e que eu achava esse curso excelente do ponto de vista de formação de um profissional, né? O meu marido também é engenheiro químico, é professor no Instituto de Química, então a gente, atrás, né, de quem está ganhando o prêmio, tem mais 2 engenheiros químicos que estão ali comigo o tempo todo, né, cada um com a sua visão, e a gente sempre discute, debate, né, os pontos que são importantes para a evolução da carreira de cada um. Então é uma coisa muito boa, né, você ter pai e mãe que te apoiem em tudo, você ter irmãos, sogro, sogra, cunhadas, né, os sobrinhos. Então,
a gente está fazendo o que a gente faz hoje feliz, ela é a função desse ambiente inteiro que está te rodeando, né? E também a gente passa mais tempo aqui dentro da faculdade, todos os dias, do que a gente passa na nossa casa. Então, eu, por exemplo, muitas vezes eu atravesso a avenida na hora de entrar no prédio, eu me sinto bem, eu me sinto como se eu estivesse indo para uma colônia de férias. O que eu vou fazer hoje? Né? E é genuíno. Eu chego aqui, todo mundo sabe que me vê pouco de cara amarrado, porque eu tento ser uma pessoa feliz mesmo. A escolha que eu fiz para minha carreira, fui eu que fiz. Ninguém falou, olha, faz assim, faz assado. Fui eu que fiz, eu que escolhi. Então, eu sou muito feliz com essa escolha. E aquilo que não me agrada dessa escolha, eu vou tentando consertar. Porque eu acho que a gente não pode também ficar, né, calado. Né? Então, a gente, às vezes, tem que ser um pouco inconveniente e apontar onde a gente acha que pode melhorar. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente fazer. Né? E a gente precisa, às vezes, ter coragem para fazer isso. Porque é difícil, não é? Mas a gente precisa fazer, porque senão a gente também não ajuda esses outros membros da nossa família da faculdade, né? Então, eu sou muito feliz. Eu tenho intercâmbios com várias universidades estrangeiras, tenho, assim, uma alegria enorme de conviver com esse pessoal todo, daqui do Brasil também. Então, você vai criando um nicho que só te joga para cima. Então, é muito bom. Então, a pessoa por trás do prêmio é uma pessoa feliz. Maravilha, excelente resposta aí. Eu só discordo da colônia de férias. Eu acho que nós temos visões diferentes do que é uma colônia de férias. Mas muito legal. E legal também que você já comentou uma outra pergunta que eu tinha sobre hobbies, né? O que você faz no seu tempo livre? Então, você, como falou, gosta muito de cantar. Nossa. E envolveu várias pessoas aqui nessa Sim. parte da cantoria, inclusive o Sábio, que vai daqui a pouco confirmar isso. Mas muitos colegas, muitas pessoas que você envolve também nessa parte extra do trabalho, né? E que são pessoas que você conheceu aqui, que você levou para a família fora a fé que você tem. Muito, muito interessante, também importantíssima a parte do apoio da família, né? Eu acho que isso é essencial. E a família toda é de engenheiros químicos, então. A minha inteirinha de engenheiros químicos, e não só, não bastasse ser eu, meu marido, minha filha, ainda tenho sobrinhos também que são engenheiros químicos, né? Tenho um primo engenheiro químico, então corre um pouco realmente aí na veia da família, e cada um trabalhando numa linha, né? E a hora que esse pessoal todo senta, se junta, é uma diversão sem tamanho. Discussões de alto nível, então. Sempre. E aquilo que a Alcimara falou e que você falou da Alcimara, né? A gente é um resolvedor de problema, mas a gente é um fazedor de problema também. Verdade. Porque cada conversa dessa, quem é professor e está sempre ligado no assunto, ele vai falar, nossa, isso ia dar uma boa questão de prova, um bom estudo dirigido, um bom estudo de caso. A gente fica, você é professor, você não consegue desligar um botãozinho e falar, não, agora eu não sou mais professor. É o que a Alcimara falou, você vai olhar, você vai, nossa, mas essa fila aqui, será que não dá para a gente colocar a gente dos dois lados para andar mais rápido, né? Eu acho que o engenheiro químico é muito desassossegado. E aí, então, a gente vai tentando fazer de tudo um pouco. Né? Se você for perguntar depois dos planos para a aposentadoria, daqui a vários anos, só vai ser um outro capítulo. Tá ótimo. Obrigado. Sávio, quem que é esse carioca, professor de engenharia química aqui na nossa faculdade? Quem é o Sávio? Essa pergunta é complexa, né? Quando a Angela estava falando, eu estava tentando olhar. Eu, fora o professor, fora a parte profissional, eu acho que eu sou uma pessoa bastante competitiva, mas uma competição comigo mesmo, sabe? Acho que as dificuldades que eu tive na vida, o que eu já passei, as pessoas mais próximas de mim parece que não tem dificuldade para você. Você vai tirando das pedras, não importa o tamanho que elas são, e você vai passando. Eu gosto muito de esporte, sempre pratiquei esporte, né? Talvez o primeiro esporte que fui introduzido foi a natação. Eu comecei a nadar, eu tinha 3 anos, e na natação, como eu não sou um cara muito grande, eu tinha uma desvantagem muito grande em relação aos meus competidores. Então, a minha competição não era com eles. A minha competição era comigo, era o meu tempo, era a minha técnica. E, eventualmente, se eu ganhasse uma prova, aquilo seria só um desdobramento natural
do que aconteceu, mas esse sábio competitivo nunca foi um competitivo com os outros, mas um competitivo comigo mesmo. E quando os outros vêm e falam, não é possível, é difícil, o impossível, eu nunca gostei da ideia da palavra impossível. Aquilo tudo sempre foi, na minha vida pessoal, um grande estímulo a romper aquela barreira. Quieto, sem fazer muito alarme, não, parei, não. Eu vou lá e vou fazer. Então, acho que esse é um sábio assim, mais fora da carreira profissional. Né? Eu não tenho muita barreira para mim. Na verdade, ela vira um instinto. Eu também sou muito contente com a minha vida, entendeu? Eu pondero muito, mas recentemente, acho que eu estou vivendo a crise depois dos 40, um pouco mais para frente. Né? Eu sou muito grato, eu costumo falar que eu sou um conjunto de átomos que está aqui sentado e conversando, porque eu podia estar perambulando pelo universo, você está entendendo? Uhum. E eu, como cientista, eu não consigo te dizer por que essa mesa não tem vida, e eu tenho vida do modo como a gente entende, né? De tal sorte que ela é feita das mesmas peças do Lego que eu sou feito, é só um arranjo diferente, né? Então, isso tudo, mais recentemente, me tem pensado a pensar muito no respeito pela vida. Né? Se você olha para o universo é um lugar sem vida, né? Eu não estou falando que não tenha vida em outro lugar, mas a vida é algo raro, isso é um ponto. E ela, por ser rara, ela deve ser muito respeitada. Eu costumo dizer em casa que eu sou absolutamente convencido que eu deveria ser vegetariano, só não consegui chegar nesse estágio de desenvolvimento de que eu não tenho nenhum direito, entendeu, sobre nenhum outro animal ou nenhum outro ser vivo. Então, são coisas que eu tenho pensado e isso me traz uma grande felicidade de eu não estar perambulando pelo universo como um conjunto de átomos, simplesmente poeira de estrela, mas eu estou aqui dentro de um indivíduo que tem consciência da sua existência, que tem essa conversa e pensa. Então, isso, eu acho que todos nós deveríamos ser muito gratos, porque de fato, com o perdão do clichê, um presente viver o presente, né? Porque pela raridade, né? Então, acho que esse mais ou menos sou eu. E, do ponto de vista, assim, eu vou corroborar o que a Ângela falou, ela canta muito bem. Tem um trilho aí, eu esqueci o nome do grupo, os Grúfalos. Grúfalos da fé. Mas o que quer dizer grúfalo? O grúfalo é um animal supostamente imaginário, supostamente. Mas que, se você condensar cada pedacinho dos átomos, ele surge. Depois bem inesperado. Depois de uns goles, ele aparece forte. Então é isso. Eu gosto também, eu não sou um músico, né? Eu arranho ali, não tenho estudado, mas eu aprendi sozinho também, então a minha técnica vem cheia de erros, mas como a Ângela canta muito bem e ela me chama para tocar, eu assumo que está por gasto mesmo. E ela tem um grau de exigência alto, né? Então, eu toco violão, eu ainda nado até hoje, né? Eu vou fazer 48 anos e eu sigo nadando, talvez não tão rápido quanto antes. E tem um futebol aqui da Unicamp também que eu gosto de participar, e eu gosto muito, eu sou um cara muito família, eu gosto da ideia de família, eu me sinto ali realmente muito seguro, e eu tenho a menor dúvida do que eu consegui como profissional, é um reflexo muito grande do meu entorno, mas muito grande. Tanto na família, que eu vou dizer assim, os seus pais, né, aquela oportunidade de educação, quanto no meu núcleo mais próximo, que são meus filhos e minha esposa, que em muitas oportunidades abriram mão, né, ou atrasaram um pouco dos desejos e a vida profissional delas, né, para que favorecesse a minha vida, né, que tivesse um mundo. Então, definitivamente, como a Ângela falou, a gente não faz sozinho. Né? Então, eu gosto dessa ideia, né? Quando eu saio para viajar, eu falo com das provas de natação, eu gosto que elas estejam juntas, entendeu? A noite de sono anterior, mas se não esteja em casa, remete ao lar. Então, é uma coisa também que eu me sinto bastante acolhido. Talvez seja uma lado mais carente, não sei. Mulher que é muito bom isso. Tá certo. Lucimara, quem é a Lucimara? A Lucimara, eu concordo com o que o Sábio falou da família. A Lucimara vem de uma família, venho de uma família humilde. Meu pai
empreiteira de mão de obra. Meu pai e minha mãe estudaram até o 4º ano primário. Mas eles tinham um pacto. Minha irmã e eu, o que era prioridade para eles era o nosso estudo. Então, apesar deles terem o 4º ano primário, passarem várias dificuldades, a gente períodos de bastante economia. Eu não sabia, né, eu tive a oportunidade de estudar em escola fundamental particular, minha irmã já não, né, então assim, eu não sabia se no outro ano eu ia poder estudar naquela escola ou não. Então foi um período difícil, mas sempre favorecendo que a gente estudasse. Então eu venho desse ambiente que se valoriza muito aprender, muito aprendizado. E agora eu fico sabendo, né, de pessoas, hoje minha mãe tem Alzheimer avançado, cuido dela, que minha mãe, né, sempre prezou por brinquedos pedagógicos. Então eu cresci nesse ambiente em que eu queria aprender, eu queria saber, e isso fomentou, né? Então são duas coisas, meu pai fala. Ele deu oportunidade, mas eu também quis abraçar a oportunidade. Então, frente a isso, eu venho desse ambiente e de um marido também que, por acaso, a gente se encontrou, não era meu objetivo de vida, né? Meu objetivo de vida era, né, ter minha independência, aquela coisa bem de, né? Quando você está na faculdade, eu quero trabalhar, quero ter minha independência. Por acaso, né, sem planejar, encontrei meu grande companheiro, meu grande amor da minha vida, e que também me patrocinou, que depois que eu fui para a indústria, tem várias coisas também, né? Quando eu estive grávida da minha primeira filha, eu me questionei, tem que valer muito a pena, né? Se você está salvando o mundo, você vai deixar o seu filho para... Então, dependendo das circunstâncias que eu estava naquele momento, eu queria estar mais próximo, ou ter mais flexibilidade de horário, né? Então, isso me fez voltar para a academia, isso foi uma grande força motriz. E foi um apoio completo dele para poder, né, estar, né, trabalhando, estar fazendo pós-graduação. Então, eu venho dessa base. E ele também é mais nerd que eu. Ele gosta de aprender, mentira cientista, gosta de discussão. Lá em casa, todo mundo fala que quem vai aos amigos lá das minhas filhas que, nossa, a discussão aqui é toda... não adianta, a gente gosta de discutir as coisas assim, tá no sangue da gente, não dá para mudar. E, aliás, eu não falei, né, tem as duas filhas, que amores da minha vida, né, a gente não tem como separar, hein? Eu até falo para os alunos de graduação, né, você corra atrás da sua profissão, é importante, mas o seu ser pessoal, você encontrar a sua felicidade, é importante, né? Então, eu venho nesse contexto familiar muito forte. Como sabe, também gosto muito de nadar, né? Embora esse ano não tive grande oportunidade aí de praticar natação. Acho que a hora que eu caio, adoro nadar, sentir ou escutar a respiração, acho que é um momento, não sei, mágico, que a gente tira todas as preocupações, é uma terapia. Além de fazer trilha, né? Gosto muito de... Você não sabe disso, né? Gosto muito de fazer trilha, andar em montanha. Eu não sabia, não. Gosto bastante. Esse negócio da natação que você falou interessante, porque eu sempre nadei em um ambiente controlado, né? Você tem a piscina, você tem a prova. E com a pandemia, acho que também vocês não sabem, talvez a gente não saiba, mas com a pós-graduação, olha que loucura, né? Com a pós-graduação e a pandemia, porque eu assumi a pós-graduação logo depois que começou a pandemia, né? Em março já estava estourando na Europa, logo depois aqui. E com uma sucupira, né? Já com um ano na frente, um pouco mais de um ano e pouco para entregar a sucupira. Naquele momento, fechou-se tudo, então eu senti muita falta da natação, não podia nadar. E aí, no ano seguinte, acho que em julho, abril, e muito frio, estava muito frio, o sistema de aquecimento estava desligado, e aí eu fiz a primeira aula, e aí começaram as provas, começaram os simulados e a prova de natação em águas abertas, o que eu nunca tinha feito. E é um negócio muito diferente. E aí, a Lucimara, essa foi a motivação de eu me manifestar. Tem essa coisa da respiração, mas quando você nada em água aberta, é um negócio tão sério isso tudo, porque não é só a respiração. É adrenalina. É um contato muito íntimo com a natureza, porque você
Toma umas mordidinhas, entendeu? Porque aparece peixe, aparece ficar no outro ambiente, aparece tartaruga que te acompanha, tipo, eu acho que imagina quem esse ser que está aqui agora, vou verificar, né? Aparece golfinho, entendeu? É raro, mas já aconteceu, por exemplo, em Copacabana, tem uma prova que acontece em Copa, que apareceu eu acho que era uma mãe e filho, né, de duas baleias, entendeu? É um pouco assustador, porque é um animal grande, né? Então você está ali nadando, é esquisito. A outra coisa é muito do que ela falou da adrenalina, porque não é como na piscina. Na piscina, cansou, deu cãibra, você tem como parar. No mar, você não tem como parar. Você saiu, é muito interessante quando você chega a um ponto da prova que, assim, é melhor terminar, porque voltar já não é mais uma opção, entendeu? E ali, Rafa, eu falo que entram várias estações. É música, é prova, é problema que você pensa. É um negócio impressionante, que é um negócio que toma conta, e aí entra naquele ritmo da respiração, com a abraçada, alternância de músculo, o sal da água. É uma sensação de pertencimento, é realmente um negócio viciante. E aquilo ali me salvou na pandemia. Porque às vezes eu saía daqui chateado, preocupado, e talvez fosse um final de dia ruim, ou até uma noite mal dormida, eu ia para a academia e desliga, fora a parte fisiológica, porque tem toda a produção de endorfina, todas as outras inas da vida, te dá uma sensação de bem-estar. Mas você fica ali 2 horas, 1h30, depende do seu treino, você desliga. Então, é um negócio muito mágico. Eu fico assim meio triste sabendo que eu vou envelhecer e existe muito do teu corpo, né? A água aberta, né? E aí a gente tenta compensar com alimentação, com musculação, né? Mas é isso que a Lucimara falou, não é só o ritmo da respiração, não é essa sensação de você pertencer ao meio. Muito legal. Muito bom. Ô, Lucimara, você não contou pra gente seu novo hobby da pandemia. Como é que foi esse novo hobby da pandemia? Fermentação. Tudo começou com uma máquina de pão. A gente começou em casa a querer fazer pão, sem glúten. Então, comecei a fazer experiência, né? Eu sou cientista. Então, comecei várias farinhas e mistura aqui, vai entender o que é pão cogumelo, né? Porque às vezes se você não põe a proporção certa, então foi uma grande brincadeira. E agora a última brincadeira, o professor Roger, né, que me deu uma levedura selvagem, que ele já cultiva há 5 anos. Eu estou conhecendo ela, né? A nossa amiga, a gente põe lá, ela cresce. Está domesticando a levedura selvagem. As mães estão ficando muito boas. Eu mando foto para o Rafael. Só foto. Por enquanto não mandou pão para mim ainda não. Legal. Bom, para a gente terminar essa parte do pessoal, eu queria que vocês contassem para nós, abrissem ainda mais o coração de vocês, contassem para nós um momento que vocês entendem como definidor de carreira. O que definiu o caminho de vocês, o que definiu o que vocês vieram fazer aqui, ou algum acontecimento que fez com que vocês mudassem o caminho que vocês estavam seguindo. Vocês perceberam que não tem pergunta fácil. Eu lembro de uma situação, eu não comentei aqui, mas quando eu me formei, eu passei pela indústria, né? E aí, quando eu fui trabalhar em Camaçari, quando eu voltei para o Rio, eu estava fazendo mestrado e eu já pensava, assim, nem muito definido, muito claro na minha cabeça que eu queria ser professor. Então, tinha um cursinho pré-vestibular, o trabalho era voluntário, mas o cursinho não cobrava, que era numa igreja, atrás de uma igreja, na região oceânica de Niterói. Então, Niterói tem a parte que fica perto da Baía de Guanabara, e depois a água, o mar aberto, mesmo essa região oceânica, isso é longe. E era essa igrejinha. E eu trabalhava no Rio. Então, saía, pegava a barca, chegava em casa, me arrumava naquele dia, no dia de lá da aula. E eu comecei, aí terminei o mestrado e comecei a fazer uma matéria na UF, como se fosse uma só aluno especial, e outra na COB, também na mesma pegada. Vai que resolvo fazer doutorado, aquela coisa que eu não tinha na cabeça, mas fazendo o processo da CAPES. E naquela época, o processo da CAPES, só era 1 ano, o doutorado pleno, que chamava, né? E eu passei nesse negócio, né? No final, saiu a vaga, né? Eu tinha aplicado para 2 universidades.
Aí as universidades me aceitaram, aí eu tinha que escolher uma e falar para a CAPES, eu estou indo para essa, e a CAPES finalizava o processo. Então eu tinha que dar minha última aula desse cursinho. E era gente muito humilde, como vocês podem imaginar. Aí quando eu cheguei lá para a aula, eu dava aula de física, e dei a aula, não sei o quê, e foram 2 momentos assim, que o divisor de águas foi, não é isso que eu vou fazer, e agora eu vou fazer doutorado, tem doutorado que você tem que pensar como ir para a academia. Em que eles compraram ovos salgados e refrigerante, e como eu falei, eles não tinham dinheiro. Não tinha um refrigerante Antártica, para a Antártica, e todos os outros eram, como se de marca, era aquele refrigerante, né? Eu falo, a gente vive numa bolha, né? Uhum. E aí ninguém mexe naquele refrigerante, porque aquele refrigerante é do sal. É muito simples, né? Mas é muito significativo. Quando eu lembro, eu fico emocionado. Não toca no refrigerante porque era do professor. E depois, naquele final, uma aluna chegou para mim e falou assim: professor, você mudou a minha vida. Porque ela tinha me dado o resultado de ter passado no vestibular, sabe? E a gente não sabe o que é isso. Aí eu sabia o que eu queria ser. Aí a gente foi para Cambridge, eu terminei o doutorado, aí eu fiz mais 1 ano e meio, quase 2 anos de pós-doc. Depois eu voltei para a DNV, estava trabalhando em Londres, quando abri o concurso aqui. Aí eu vim, quando eu passei, eu não tinha noção de nada. A minha ideia era ficar em segundo lugar para ser aproveitado. Era isso que eu pensava. Aí quando saiu, eu sabia, não tinha noção que saía tudo da semana, que o resultado saía na hora, não sabia de nada, de nada. Aí quando saiu meu nome lá no padrinho, né? Tinha 2, eu tinha ficado em primeiro, o outro rapaz tinha ficado em segundo. Aí eu sentei naquela estadinha ali, liguei para casa, porque eu já estava 7 anos fora do país, né? Para casa da minha mãe, né? Para contar. E eu chorava assim, é uma mistura de coisas, entendeu? Porque minha vida ia mudar, mas nesse momento, quando essa aluna falou assim para mim, você mudou minha vida, eu falei, então daqui para frente eu vou ser um transformador de vidas e eu vou seguir com isso. Maravilha. Muito bom. Desculpa aí, Não, é para isso mesmo. Para isso mesmo que a gente está aqui, para conhecer quem está por trás do profissional também. Porque muitas vezes o que acontece assim, os nossos alunos, que são o público que vai ver esse vídeo, né? Que vai ouvir esse podcast, os nossos alunos, eles veem a gente como seres inatingíveis, detentores de todo o saber, mas na verdade não é assim que funciona, né? Nós também somos seres humanos, também nos emocionamos, também sentimos e também passamos por momentos transformadores. Eles passam por momentos transformadores muitas vezes com a gente, mas nós também passamos por momentos transformadores também com eles, né? É importante que eles também nos transformem. Então isso também é algo bastante interessante, e é para isso que a gente faz esse momento, para que eles possam conhecer também um pouco mais da gente, fora a cristalização aqui do professor Sávio, professor de fluidodinâmica, né? Então, a gente quer saber quem que é a pessoa que está ali por trás. Lucimar e Ângela, agora é com vocês. Eu não posso falar assim que eu tenho um momento que cristalizou assim, não, eu vou seguir nessa linha. Como eu tinha falado, quando eu estava escolhendo a carreira, eu fiz a escolha da carreira porque era uma área que eu via que, né, atingia muita coisa do que eu imaginava como objetivo de aprendizado para a minha vida. E vir, por exemplo, para a universidade, eu cheguei a trabalhar também numa empresa antes, né, de vir para a universidade, mas eu sempre adorei pesquisa, sempre adorei, assim, muito mesmo, gostava, mergulhava naquilo. Então, eu fui fazer um mestrado, fui fazer um doutorado, né, quando estava terminando o doutorado, já praticamente no último ano, penúltimo ano, na verdade, eu fiz um curso com o professor Richard Felder, né, que é um dos maiores educadores da área de engenharia química do mundo, e eles, naquele curso lá, ele só fez validar. E assim, foi um curso muito interessante, porque ele trazia lá alguns debates, algumas discussões que ele tinha dentro da sala de aula dele, com os alunos dele, de observações dele, que eu enxergava ao mesmo tempo naquele aluno e eu enxergava naquele professor, né? Porque uma das brincadeiras que eu e meu marido fazíamos quando a gente estava fazendo graduação, que ele é da mesma turma que eu, engenharia química, era assim, para a gente poder estudar, para não ficar muito chato estudar, então a gente bolava novas maneiras de estudar. E uma das maneiras era, eu vou fazer a prova mais difícil que eu conseguir, e aí você vai resolver. E aí eu vou corrigir. E aí você vai poder fazer revisão de prova. E era assim, sabe, uma coisa de louco.
outra essa atividade. Demorava muito para a gente cobrir um conteúdo. Mas o nível de aprofundamento era enorme, né? Porque a gente que é professor, né, sabe muito bem. Você vai fazer uma prova de 4 questões, você faz 8 para você escolher aquela que vai ficar melhor, né? Então, era muito interessante isso. E aí, então, assim, por isso que eu falo que eu não tive um momento. Eu tive várias coisas que foram me mostrando, olha, nossa, eu gosto disso. Aí, puxa vida, né? Quando você pensa em escolher uma carreira que você está fazendo alguma coisa pelo seu sustento, mas uma coisa que você gosta, que te diverte, quantos profissionais, né, podem dizer isso, assim, tranquilamente? Então, isso aí é uma coisa muito boa. Né? Eu não vou falar muito alto, que a gente às vezes fica pensando, puxa vida, né? Ainda me pagam para fazer o que eu gosto. Mas um pouquinho disso é verdade, ainda bem que pagam. Né? Tá ótimo. Obrigado, Angela. Lucimar. O ponto que os momentos aí foram me consolidando aí que eu estava no caminho certo, é difícil, né? A gente está falando aluno de graduação. A gente entra, a gente sabe que a forma que eu ensino os 2 primeiros anos é muito matemática, mas peraí, eu quero engenharia aqui, que eu estou estudando tudo isso. Então, os 2 primeiros anos de graduação para mim foram muito difíceis. Mas eu acho que quando chegou a disciplina de transferência de massa em reatores químicos, já pronto, é isso. Nossa, faz sentido, gostei realmente. Né? Então, foi um momento de eu, puxa, acho que eu fiz a escolha certa. Outro ponto que me chama muita atenção quando eu fui trabalhar na indústria, uma fábrica alimentícia, e tinha um problema lá de produção que tinha que reprocessar porque não passava o controle de qualidade. E tinha um chefe de produção, supervisor de produção, que ele chegou assim, já veio um monte de engenheiro aqui, ninguém nunca resolveu esse problema, ninguém vai conseguir resolver esse problema. Pronto, o desafio foi lançado, né? Então, vai aqui, vai ali, vai. E aí eu descobri que não era um problema de polimerização que estava acontecendo. Lógico, estou falando a versão curta, né? Porque não é trivial até chegar. Mas a grande sacada foi quando você vai realmente fazer o rastreamento do processo, você vê que o lote que você ia reprocessar deu outro, sabe? Com problema, então você vê, puxa vida, tem que dar outro. E tinha aplicações, não tinha problema, mas essa investigação foi, nossa, eu gosto de fazer investigação, né? Então, eu falo até para muitos alunos, eu gosto de diferença, né? Eu gosto de cada dia encontrar um problema diferente, que é o que a gente encontra na academia. Então, essa rotina de produção, né? Então, a fábrica tinha vários problemas, aí a gente resolveu, a fábrica entrou em regime, que na verdade tinha uma mudança de comportamento de batelada para contínuo. Os operadores não conseguiam entender o que era operar em contínuo, porque eles tinham a vivência do batelado, uma coisa que parece tão simples, né? Entre essa e outras coisas que eu sempre conto para os alunos, na tentativa de divulgar, né, a experiência, né, para que eles possam entender um pouco o ambiente de trabalho. Né? E quando eu percebi que eu tinha essa possibilidade de investigação, eu fiquei muito feliz. Mas quando a gente acertou o processo, eu comecei a fazer sem desconsiderar. Eu sei que é muito complexo o planejamento e controle de produção, mas quando eu cheguei no momento que eu já conseguia prever as condições operacionais para chegar no processo final, a qualidade final, que se precisava para atender a demanda, que eu dominei aquilo, ali entrou no regime, agora eu vou trabalhar tranquilo, tá tudo o dia tranquilo. Ali eu me desmotivei, aí eu fui buscar outras coisas. Então, acho que ali foi um momento que, puxa vida, um dia eu gostaria, né, de trabalhar nessa área de pesquisa. Então, foi aí que foi o grande motivador para eu voltar para a pós e aí me identifiquei completamente. Muito bom. Bom, eu já explorei bastante vocês, então agora eu queria já começar a seguir para o encerramento. E para a gente encerrar essa entrevista, que está sendo excelente, está riquíssima a entrevista, eu queria perguntar para vocês o que vocês veem para o futuro da nossa faculdade, para o futuro dos nossos alunos, o futuro da engenharia química. Então, vocês resumissem em poucas palavras, eu sei que tem muita coisa para explorar aí, mas vocês possam resumir em poucas palavras o que vocês esperam para o futuro da nossa profissão e também da nossa faculdade.
Primeiro eu queria, antes de responder propriamente a pergunta, eu queria te dar os parabéns por essa iniciativa. Achei muito legal, muito em linha com que as coisas estão caminhando, né, como está se transformando. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, uma sociedade fazendo pós-graduação, principalmente com os alunos da área de comunicação, que tem alguma coisa de comunicação, porque eles estão trabalhando para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né, ganhando às vezes uma moeda muito mais forte, e morando aqui em Barão Geraldo, né? Então, sabe, coisa da tecnologia, que para muito bem, até do podcast, coisa dessa linha. Então, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa. Agora, voltando à pergunta, eu acho que eu já fui criado, eu já fui educado numa geração, de uma geração que essa coisa principal que não existe um problema de engenharia química, existe problema. Quando a gente chega na indústria, pelo menos a experiência que eu tive, né, é exatamente essa. Tem um problema a ser resolvido. E o problema, em geral, é multidisciplinar. E aí, sendo multidisciplinar, você vai juntando as expertises, as ferramentas, como eu falei mais cedo, para resolver o problema. Eu vejo o curso de engenharia química cada vez mais, e aí eu vou entrar um pouquinho nessa área que vocês contribuíram muito mais, a minha contribuição no modo de vida foi muito modesta, mas de pensar quais são as competências que o engenheiro que a gente precisa, que a gente vai formar, precisa ter para exatamente atacar esses problemas da sociedade. Então, no médio para longo prazo, acho que os problemas, nós temos um problema muito grave no nosso planeta, né? Um problema de mudança climática que ainda a engenharia química, dentro dos seus cursos, ataca de maneira extremamente tímida, né? A gente tem ferramentas ali onde o profissional vai no mercado de trabalho, eventualmente ele vai trabalhar com a parte de fluente, ele vai trabalhar com energia solar ou outro tipo de energia, tentando atacar os problemas. Nós temos um problema, né? E esse problemão já chega a um ponto de que em algumas instâncias ele já é irreversível e nós temos que pensar como que as diversas formações a nível de graduação vão estar aptas a atacar problemas de desmatamento, problemas de alimentação, né? Esse pessoal também está ficando mais velho, então a Ângela colocou, porque estamos vivendo mais também, estamos avançando do lado, nós precisamos alimentar esse pessoal, temos o problema de combustível, então nós temos vários problemas de ordem que nós podemos colocar num grupo que eu vou chamar aqui de mudança climática e suas derivações, e onde eu vejo que a engenharia química deve, é bem provável que nos próximos anos ela fique mais sensível, a gente vai começar a ver matérias surgirem, cursos multidisciplinares focados nesse tipo de problema. É assim que eu vejo. Muito bom. Lucimara. Eu concordo com o Sávio. Vai chegar uma questão de sobrevivência no planeta. Então, eu chego a falar para os alunos, vai chegar um momento, nada contra a Ângela, eu sei que a análise técnica econômica é importante, mas vai chegar um momento que talvez a sobrevivência não seja uma questão de ser o menor custo, mas que seja o que mais viável para nos manter vivos aqui. Né? Se a gente pensar como crescimento populacional, fazer comparação aí com o crescimento de leveduras de uma cultura embatelada, né? A gente está no nível populacional que está começando a saturar o nosso planeta. E realmente, o que antes era uma diluição infinita, que a gente fala em transferência de massa, estou gastando aqui todo o vocabulário, a gente está indo numa saturação. Então, essa preocupação é muito grande. E eu acho que a faculdade está se mostrando comprometida, né, em mudar a forma de ensino. Mas eu acho que realmente, sabe, ela levantou questões importantes que precisam permear mais, né, além da formação sólida, adaptabilidade, trabalhar com problemas complexos, trabalhar com interdisciplinaridade, são grandes desafios que nós, como docentes da faculdade, temos que trabalhar aliado à questão da sustentabilidade. Uma questão, uma preocupação muito grande que precisa chegar a sensibilizar os alunos para que eles possam se tornarem agentes transformadores da sociedade. Muito bom. E você, como é que você vê? Eu vejo também na mesma linha, né? E assim,
Como a gente sabe que a engenharia química, ela trabalha com mais de 50% dos objetivos de desenvolvimento sustentável globais, então, assim, o futuro, se alguém está, né, com receio de não ter emprego no futuro, pode ter certeza que não é engenheiro químico, porque a gente tem muito a contribuir, né, em todos esses pontos. Eu acho que realmente a questão de aspectos ambientais cruciais, né, aspecto de uso, né, de novas matrizes, desenvolvimento de novas matrizes energéticas crucial também. Minimização do uso dos recursos da gente, porque não é só a questão ambiental, mas é a questão de que esses recursos são finitos, né? E aí eu vou discordar da Lucimara, que ela falou, não é só análise de viabilidade econômica, mas veja, quando um governo maduro faz uma análise de viabilidade técnica e econômica, por exemplo, para ver se ele vai vacinar ou não uma população, se ele fosse fazer só análise econômica, ele ia falar, não, porque eu só vou gastar dinheiro. Eu vou gastar com compra de vacina, com armazenamento, com o pessoal que eu vou ter que contratar, né? Mas, na verdade, o que o governo responsável está pensando? Não, eu vou vacinar, porque se eu não vacinar, eu vou ter que internar essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, depender do sistema de saúde pública, ela vai custar tantos reais por dia. E mais drástico ainda, né? Não, se essa pessoa morre, ela deixa de trabalhar, ela deixa de gerar imposto, ela não contribui. Então, na verdade, tudo que a gente vai fazer é uma análise de viabilidade técnica e econômica. Na verdade é isso, por mais doído e cru que seja, né? Então, a gente manter o nosso planeta íntegro, né, para as gerações que estão vindo adiante, é também uma função do engenheiro químico, né? E eu acho que uma função extremamente importante do engenheiro químico também é justamente ele fazer extensão no círculo onde ele trabalha, para justamente não deixar, né, que ideias que não sejam corretas cientificamente, que você não tenha uma base, né, teórica e prática boa para mostrar para você que aquilo ali funciona de fato, né, você precisa ter essa pessoa para poder justamente discutir com essa população que não está conseguindo enxergar isso. Porque a gente não vai avançar como humanidade se a gente não avançar como um todo. Não adianta 10% da humanidade avançar. A gente já sabe disso, exatamente. Tem que ser um esforço conjunto e contínuo. Então, a gente não pode esmorecer. A gente não pode ter preguiça de falar, ai, nossa, eu não posso, puxa, eu estou vendo esse problema aqui na TV, eu não posso contribuir. Não, você pode contribuir com a pessoa que ajuda na sua casa, ajudando a esclarecer, né? E a gente, como engenheiro químico, a gente tem essa formação, a gente tem uma visão crítica. A gente, quando entra na universidade, na engenharia química, a gente aprende a ser chato, justamente porque você olha e você sempre está pensando, poxa, dá para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, vamos melhorar. E eu acho que o engenheiro químico é um profissional excelente para isso. Agora, o futuro da engenharia química, ele depende muito dos professores que vão estar ensinando engenharia química. E a gente sabe que o professor que estiver usando as tecnologias de ensino que foram usadas provavelmente nele, não são tecnologias que vão funcionar mais. A gente tem hoje um aluno com outro perfil. Então, o professor ele tem que estar disposto a arregaçar a manga, a sair da sua zona de conforto, né, para ele poder trazer para o aluno um aprendizado de fato, para estimular, como a Lucimara falou, o pensamento crítico. Né? Ah, não, mas eu vi, está escrito aqui. Ué, mas você concorda com o que está escrito? Por quê? Então, a gente precisa dar base sólida para o nosso aluno, que é o bem mais precioso que o nosso aluno pode ter, é ele sair conseguindo pensar com a cabeça dele. Ele ouvir os outros, mas a cabeça dele direcionar o pensamento dele. Então, isso eu acho que é o mais importante. Muito bom. Nossa, ótimas respostas aqui, então, para essa pergunta que não foi fácil. Bom, conversei hoje com essas 3 pessoas muito especiais, agraciados pela FEC e merecedores dos prêmios institucionais que a Unicamp outorga anualmente. Foi uma conversa excelente, em que cada um pôde contribuir com a sua visão e pudemos explorar um pouco mais o profissional e a pessoa desses grandes professores da FEC. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Sávio. Muito obrigado, Lucimara, pela nossa conversa, pelo tempo de vocês e também muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo nessa nossa estreia do podcast. E até a próxima edição do CG Entrevista.